E aí, como é que tá a vida espiritual? Mais ou menos? Tá um lixo? Tá já na lama? Eu vou falar um bocado de coisa séria nesse vídeo aqui. Talvez você se choque, se espante, não sei a reação que você vai ter, mas eu sei porque sua vida espiritual não tá bem, não tá legal. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Eu tive estudando muito, e acredite, a nossa geração é a geração que está mais decaindo na vida espiritual. Talvez você esteja numa luta espiritual nesse momento que você não esteja conseguindo orar direito. Sua vida de oração não está boa. Você não tem conseguido estudar a Bíblia está uma coisa chata para você. Eu vou te dizer por que você está desse jeito. Eu vou te dizer como sair dessa. Antes eu preciso que você estabeleça alguns conhecimentos aí na sua mente, algumas palavras-chave para o vídeo de hoje. Se você tem uma Bíblia aí, ó, pega ela, traz pra cá, vamos estudar junto, beleza? Vamos estudar junto. Eu tenho uma mania de ficar olhando pra câmera aqui, mas eu tenho que olhar pra... Não, pra câmera não, pra mim aqui no celular. Você tem que olhar pra cá. Eu me acostumo. O primeiro texto que a gente vai ler tá lá no livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Primeira palavra que eu quero que você guarde: fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Conselho para Timóteo: seja sóbrio em todas as coisas. Segundo texto, 1 Timóteo, também no capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Guarda a palavra fábula, vai guardando. Versículos 1 a 3 agora, do mesmo capítulo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Guarda a palavra cauterizada. E último texto, capítulo 1, versos 4 ao verso 6. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Guarda essa frase, loquacidade frívola. Guardaram as três palavras: fábulas, cauterizado, loquacidade frívola. A nossa geração tem passado por isso. E tudo ao nosso redor influencia para que a gente tenha esse tipo de coisas na nossa vida. Eu vou te dar a tradução disso daqui. Uma fábula é simplesmente uma narração de aventuras e de fatos que podem ser imaginários ou não. Cauterizado quer dizer insensível. É quando você, basicamente a palavra usada para quando você pega um animal e você marca ele com ferro quente e aquela parte da pele dele se torna insensível. Ele não sente mais nada ali. Isso é uma consciência cauterizada, você não sente mais, você vai perdendo a sensibilidade. E loquacidade frívola, basicamente, loquacidade é você conseguir falar bem, se expressar bem. E frívolo são coisas tolas, coisas fúteis, coisas que não edificam em nada. Popularmente conhecido como besteira. E para que você entenda o que isso tudo tem a ver com o fato de você não estar gostando mais da Bíblia, de você estar se afastando de Deus, da sua espiritualidade está indo de água abaixo, eu preciso te explicar mais uma coisa. O nosso cérebro tem um sistema chamado sistema de recompensa. Ele funciona com um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor é muito comum nos vícios, por exemplo, crack, cigarro, álcool. Quando você ingere alguma substância que te dá prazer, o teu cérebro produz dopamina. E o teu cérebro também tem receptores para essas dopaminas. Só que quando você estimula demais o seu cérebro com coisas que não deveria, que te geram vícios, para que o teu cérebro entre em equilíbrio de novo, porque o teu corpo ele vive em homeostase, a homeostase é o equilíbrio do corpo, ele vai diminuir a quantidade de receptores que você tem no seu cérebro. Diminuindo a quantidade de receptores, diminui a quantidade de prazer que você sente. Isso tem muito a ver também com a depressão e com um sentimento de tristeza, de vazio, de solidão. E é o que nossa geração está vivendo hoje. Um afastamento das coisas de Deus, não consegue se concentrar em coisas como leitura de Bíblia, estudos de conteúdos complexos e apreciação das coisas mais simples da vida. Eu vou te dar um exemplo. É como se você tivesse... Vamos supor que temos uma criança pobre aqui
E aqui temos uma criança muito rica. Essa criança pobre, ela só tem uma simples caixa de papelão para ela brincar. A criança rica, ela ganha sempre muitos brinquedos. Ela tem todo tipo de brinquedo que você imaginar. Essa criança pobre, ela tem muitos receptores de dopamina. Por quê? Porque uma caixa de papelão não produz muito prazer. Então, os receptores têm muito. Então, qualquer coisa gera prazer nessa criança. Já a criança que recebeu muitos brinquedos, tem muita coisa para distrair a atenção dela, tem videogames e tudo mais, essa criança recebe sempre muita dose de dopamina. Então a quantidade de receptores na mente dela é diminuída, é bem reduzida. Então ela precisa de muitos estímulos para obter uma satisfação na vida dela. Então por mais brinquedos que ela esteja, ela vive irritada, ela não tem muito prazer naquilo, ela não é uma criança feliz. Enquanto a criança pobre, que tem só aquela caixinha de brinquedo, ela consegue brincar com mil coisas diferentes com aquela caixinha, fazer mil tipos de brincadeiras e ela vai se divertir, porque o cérebro dela tem muitos receptores de dopamina. E onde é que eu encaixo tudo isso? Veja bem, a nossa geração é a geração da apostasia. Aqui Paulo estava aqui falando para Timóteo sobre isso. E nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus, porque nós nos entupimos de fábulas, essas histórias fictícias. Nós vivemos no mundo da ficção, no mundo dos filmes, no mundo das séries, no mundo da internet, no mundo do YouTube, no mundo das redes sociais. Isso está cauterizando a nossa consciência, está nos deixando insensíveis para as coisas de Deus e não temos mais vontade de estar estudando essas coisas, nem orando, nem buscando a presença de Deus de forma alguma. E também vivemos na geração da loquacidade frívola. As pessoas se tornam mestres em falar besteiras o tempo todo. Vivemos na época dos memes. Vivemos na época de que todo mundo quer ser engraçado. Todo mundo precisa fazer os outros rirem o tempo todo para ganhar atenção e tudo mais. E eu queria ler alguns textos aqui de um livro muito especial, chamado Mensagens aos Jovens. Talvez você já conheça esse livro. Ele tem alguns textos interessantes, veja só. Eu vou estar lendo aqui, eu anotei tudo no meu caderno. Primeiro texto ele diz o seguinte: Satanás sabe que em alto grau o espírito é afetado por aquilo de que se alimenta. Está tentando dirigir tanto os jovens quanto os de idade madura à leitura de romances, contos e outra literatura. Os leitores de tal literatura tornam-se incapazes para os deveres que têm pela frente. Vivem uma vida irreal, não sentindo desejo de buscar as escrituras para se alimentar do maná celeste. A mente que necessita se robustecer é enfraquecida. Perde-se o poder de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e obra de Cristo. Verdades que revigorariam a mente, despertariam a imaginação, ateando um forte e fervoroso desejo de vencer assim como Cristo venceu. Você consegue entender o que ela quis passar aqui no texto, a autora? Consegue entender que logo no começo aqui ela diz que Satanás sabe que em alto grau o espírito é afetado por aquilo de que se alimenta? O que será que você tem alimentado o seu espírito esses dias? A nossa geração tem se alimentado muito de redes sociais, de séries e de filmes. As famosas fábulas aqui que Paulo está mencionando. Histórias fictícias de ilusão, no qual você viaja em um mundo que não existe, que é irreal. E você perde o prazer de viver no mundo real. Você não tem mais prazer com as coisas que você deveria realmente estar se importando. A ficção, ela aumenta a sua dopamina, assim como qualquer outro tipo de agente viciante. Funciona como uma droga e gera um prazer muito grande, estimulando seu cérebro a produzir mais dopamina. E o teu cérebro, quando ele produz dopamina, ele diz, eu quero mais daquilo. Então você sempre volta a assistir e assistir e assistir, você não se cansa de assistir. Mas você se cansa quando você se coloca diante de uma Bíblia. Quando você está na igreja e o pregador começa a pregar, logo te dá sono, dá vontade de você sair, você não aguenta ficar o tempo do sermão inteiro. E tua mente vai sendo cauterizada o tempo todo. Quer ver outro texto? Olha só. Os leitores de ficção estão condescendendo com um mal que destrói a espiritualidade, eclipsando a beleza da página sagrada. Cria uma nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito da oração, tornando-o inapto para qualquer exercício espiritual. Você fica inabilitado quando você está viciado e alimentado nessas coisas. Você não consegue mais ter uma vida espiritual consistente, boa e agradável a Deus.
Você se afasta de Deus o tempo todo, a cada dia mais. Você fica mais fraco, você não consegue mais buscar Deus como você buscava antes. Porque tua mente está viciada, está ficando cauterizado, você está ficando insensível para as coisas espirituais. Elas começam a se tornar chatas e monótonas. E as coisas práticas da vida também. Os seus deveres diários. Você não produz no seu trabalho na escola como deveria. Porque sua mente já não consegue mais focar naquilo dali. Porque você está acostumado com aquele estímulo superficial. Meus queridos amigos jovens, interrogai vossa própria experiência quanto à influência das histórias excitantes. Podeis vós, depois de tal leitura, abrir a Bíblia e ler com interesse a palavra da vida? Não achais desinteressante o livro de Deus? Será que não é assim que acontece? Observa aí na tua vida o que é que está acontecendo. Você está se desinteressando pelas coisas de Deus. Você não consegue assistir um filme, uma série, sei lá o que seja, ou depois de passar um bocado de tempo nas redes sociais, você não consegue voltar, ir para a Bíblia e estudar e ter gosto e interesse pelaquilo que você está estudando na Bíblia. É difícil, não dá. O teu cérebro está acostumado com uma intensidade de prazer maior. E a Bíblia, ela dá um prazer, mas é um prazer menor. Eu comparo isso com quando você acaba de comer uma pizza e se você fosse te oferecido uma maçã, será que você teria o mesmo prazer de comer aquela maçã se você não tivesse comido a pizza antes? Não é diferente? É quando você come um doce e você vai comer outra coisa depois, parece que não tem gosto daquela outra coisa, porque o doce afetou o seu paladar. É desse mesmo jeito. Você se envenena com essas coisas de ficção e depois você tenta ir para a palavra de Deus e não consegue. Você tenta orar e não consegue. Você tenta ouvir um sermão e não consegue. Vou ler outro texto para você. A natureza da experiência religiosa de uma pessoa revela-se no caráter dos livros que ela prefere em seus momentos de lazer. Para possuir um saudável tono mental, bem como são os princípios religiosos, a juventude deve viver em comunhão com Deus por intermédio de sua palavra. Indicando o caminho da salvação mediante Cristo, é a Bíblia nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Contém os mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aqueles cuja imaginação não foi pervertida pela leitura de ficção, onde acha a Bíblia o mais interessante dos livros. Ela fala leitura aqui, mas você pode aplicar isso para qualquer tipo de ficção. Pode ser em vídeo, geralmente é em vídeo ou escrito. Mas isso aqui é muito claro, a Bíblia é o livro mais interessante que existe. Mas você só consegue ter esse interesse todo, enxergar a Bíblia dessa maneira, se você estiver descontaminado com a poluição que a ficção causa na tua mente. Você tem que ter vários receptores de dopamina para que você ache a Bíblia interessante. Mas enquanto você se estimular com essas outras coisas, a sua quantidade de receptores ela vai diminuindo, até você começar a perder o prazer até na sua própria vida. Eu vou ler mais para você. Tenho observado crianças que se permitiu crescer dessa maneira. Seja em casa, seja fora, elas ou estão desassossegadas ou sonhadoras e são incapazes de conversar senão acerca de dos assuntos mais comuns. As mais nobres faculdades que aqui se pode adaptar às mais altas realizações foram rebaixadas à contemplação de assuntos triviais ou ainda piores, até que a pessoa se satisfaz com esses temas, mal podendo alcançar qualquer coisa mais elevada. Os pensamentos religiosos e a conversação sobre os mesmos se tornam desagradáveis. Consegue entender? Você não consegue mais conversar com seus amigos sobre coisas elevadas, coisas espirituais, coisas que edificam. Você começa a conversar somente besteira com seus amigos. Você fala só dessas séries, só desses filmes que você tem assistido, só das coisas que você tem visto nas redes sociais e sobre os memes da vida. Isso é loquacidade frívola, que Paulo falou para Timóteo. Loquacidade frívola. Nos tornamos mestres em falar em besteira, conversar só besteira, só coisas tolas. E é isso que tem acontecido com a nossa geração. É a geração da risada, que consegue passar horas de frente de um computador e não consegue passar 5 minutos diante de Deus. Deixa eu ler mais para você. Arruína-se a mente que se permite absorver-se com a leitura de contos. A imaginação torna-se enferma. O sentimentalismo toma posse da mente e há um vago desassossego,
um estranho desejo de nocivo alimento mental, pondo o espírito em constante desequilíbrio. Milhares existem hoje nos asilos de alienados cuja mente se desequilibrou em razão da leitura de romances, que dá em resultado os castelos no ar e o sentimentalismo amoroso. Ou seja, as pessoas acabam ficando malucas com essas coisas. O excesso de dopamina no cérebro, o excesso de estimulações, o excesso de redes sociais, tudo isso acaba, uma hora ou outra, deixando a pessoa doida, maluca, insensível, triste, depressiva, ansiosa. Tudo isso tem gerado e causado doenças mentais nas pessoas. Isso tem levado as pessoas à apostasia, a se afastar das verdades de Deus, a se afastar das coisas de Deus. Talvez você esteja nessa condição hoje. Talvez você esteja sofrendo e não sabe por quê. Não sabe por que essa solidão tem invadido seu coração. Não sabe por que você não tem mais prazer em estar na igreja, não tem mais prazer em ter comunhão com Deus, você não tem mais prazer em conversar com as pessoas, você não tem mais paciência. A sua vida é o celular, a sua vida é a televisão, a sua vida é a Netflix. Deixa eu ler mais alguma coisa para você. Alimentando o amor de mera distração, a leitura de ficção cria desgosto pelos deveres práticos da vida. Por meio de seu poder estimulante e intoxicador, é frequente causa de enfermidades mentais e físicas. Muito desgraçado e negligenciado lar, muito inválido por toda a existência, muito interno de asilo de alienados, chegou a esse estado mediante o hábito da leitura de romances. Então você vê o que acontece, a pessoa deixa a casa suja, ela não consegue mais fazer os deveres diários dela, a mente acaba ficando doente, o físico também acaba tendo doenças psicossomáticas, ela acaba ficando doente por causa dessas coisas, e às vezes nem sabe que é por causa disso. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa analisar o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo, o tempo precioso que Deus nos deu para a gente administrar da melhor forma possível. A gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que ser sábios administradores do nosso tempo. Deixa eu ler mais. A prática de leitura de histórias é um dos meios empregados por Satanás para distrair as almas. Produz satisfação falsa e doentia. Agita a imaginação, inabilita o espírito para a utilidade e para todo o exercício espiritual. Afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. É isso, a mente cauterizada. A mente que está perdendo o gosto pelas coisas espirituais, que está perdendo o gosto pela vida. E muitos acabam se suicidando. Pesquisa o que é que as redes sociais causam na nossa mente. Elas foram criadas para que você se viciasse e não saísse de lá de dentro ou passasse a maior parte do seu tempo ali dentro. Ela foi criada justamente para prender a sua atenção. E suas informações lá são vendidas o tempo todo, porque você posta informação sobre você o tempo todo, você posta sobre você o tempo todo. E o tempo todo você recebe curtidas e gera dopamina. Você recebe comentários, gera dopamina. E tudo isso foi projetado e arquitetado para que você se viciasse. E para que sua vida dependesse daquilo, que sua felicidade dependesse de estar lá, que o prazer da sua vida dependesse de viver dentro de uma rede social. Aquilo ali é uma cadeia. Claro que você pode usar ela para o bem. Tem muita gente usando para o bem. Agora, se você não tem controle, se sua vida espiritual está decaindo, o melhor a fazer é se livrar delas. Fazer um detox das redes sociais. Fazer um detox dos filmes e séries na sua vida. Eu vou ler um último texto. E aqui talvez você se espante. Aqui talvez você diga assim, cara, tu tá exagerando. Mas veja por conta própria, analise por conta própria. Se o que eu estou falando é verdade ou não, se faz sentido ou não, é a sua consciência que vai dizer. Analise por si mesmo. E antes de eu ler isso daqui, você sabe que você que é adventista do sétimo dia, não sei de que igreja você é, mas se você for um adventista do sétimo dia, talvez a sua igreja faça o mesmo. Nós temos colocado diante dos nossos jovens, colocado diante do nosso povo, ficção e ficção e ficção. Romance, romance e romance. E temos achado que é uma ótima ideia fazer os jovens pararem de assistir a ficção do mundo para assistir a ficção da igreja. Mas será que isso está certo? Parar de ler os livros de ficção do mundo e ler os livros de ficção da igreja. Será que isso é uma boa ideia? Deixa eu ler esse último texto aqui para você. Alega-se muitas vezes que, a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas, devíamos proporcionar-lhes melhor espécie de ficção. Foi uma ideia dada há muitos anos atrás. Tinha-se essa conversa. Lá, logo no início, quando a igreja foi fundada.
né? Será que não é melhor a gente produzir um melhor tipo de ficção para os nossos jovens, para que eles não estejam buscando a ficção lá de fora? Qual foi a resposta da irmã White? Veja só. Isso equivale a tentar a cura de um bêbado, dando-lhe em lugar de uísque ou aguardente os intoxicantes mais brandos, como vinho, cerveja ou cidra. O uso desses animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante de ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Eu disse que ia te dizer o segredo para sair dessa situação que você se encontra. A única segurança está na total abstinência. Gente, nossa geração está drogada com essas coisas. Estamos bêbados. A única solução para a gente se livrar desse vício terrível é a gente abandonar isso completamente. Não importa se é a ficção do mundo, se é a ficção da igreja, tem que abandonar tudo. Elas causam o mesmo efeito na mente. Estuda isso. Vê o que tem por trás desse conteúdo todo. Por que a gente consegue ficar tanto tempo diante de uma tela? Por que aquilo produz tanta emoção na gente? É tudo para que você se vicie e consuma cada vez mais e mais. E agora você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você está fraco realmente espiritualmente, se você tem estado longe de Deus, se você não tem conseguido orar, se você não tem conseguido estudar a palavra, se você não tem conseguido concentrar-se nos sermões, nas pregações, a única solução para você é fazer um detox de todas essas coisas. Porque não tem como você ter comunhão com Deus, você ter prazer nas coisas espirituais e você continuar se alimentando disso. Ou uma coisa ou outra. E como a palavra diz, como os profetas diziam antes, decidam hoje a quem vocês querem seguir. Se a ficção é o seu Deus, siga a ficção. Se Deus é o seu Deus, siga a Deus. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda diz, escolhei pois a bênção. Bom, eu coloquei diante de você o conhecimento. Agora é com você. Se você quer realmente se livrar dessas coisas, se você quer realmente ter uma comunhão elevada com Deus, se você quer ser abençoado na sua vida espiritual, você precisa tomar uma decisão. A irmã White conta certa vez que ela sonhou que ela estava num caminho estreito, e tinha uma galera lá que juntou uma carroça, não tinham várias carroças e tinham bagagens, eles foram viajar. Só que esse caminho ele vai ficando cada vez mais estreito. E conforme o caminho vai ficando estreito, eles vão ter que deixar as carroças para trás, porque não dá mais para passar com carroça ali. Chega em determinado ponto que eles estão somente a cavalo. Só que o caminho vai ficando mais estreito e o cavalo ele vai batendo, se jogando contra a parede. Porque de um lado tinha um abismo desse caminho e do outro lado tinha uma parede. E eles viram que não dava mais para continuar com os cavalos e com as bagagens. Então eles deixam os cavalos e as bagagens acabam caindo naquele abismo. E conforme eles caminham, o caminho vai ficando mais estreito. E aí eles decidem que não é mais seguro caminhar de sapatos, eles tiram os sapatos. E o caminho vai ficando mais difícil. E aí a irmã White se pergunta uma coisa. Onde estariam aquelas pessoas que não estavam acostumadas com privações e dificuldades? E eles olharam, eis que essas pessoas não se encontravam mais no meio deles. Elas ficaram para trás. Ela disse que cada vez o caminho ia ficando mais difícil, mais pessoas iam ficando para trás, porque não estavam acostumadas com as dificuldades e privações. E aí eu te pergunto o seguinte, você é uma dessas pessoas que está ficando para trás? Ou você é uma dessas pessoas que vai avançar cada vez mais? Você está acostumado a abandonar certas coisas que são necessárias para que você tenha uma vida espiritual saudável? Ela diz que continuando o caminho, chega num ponto em que começam a descer cordas do céu, e eles se agarram naquelas cordas e a boa parte do caminho eles só conseguem andar botando o maior peso deles naquelas cordas. Até chegar num ponto em que tem um abismo e o caminho acaba. E a única segurança deles é atravessar aquele abismo segurando naquela corda. E eles têm medo, eles se perguntam onde será que está segurada essa corda? Mas aí o esposo de Ellen White ele salta e ela salta atrás dele.
E lá do outro lado, ela sentiu uma alegria que ela nunca tinha sentido antes na vida. Uma alegria plena. E isso é o que nós vamos sentir quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para as mansões celestiais. Mas aí você está preparado para deixar para trás aquilo que está te impedindo de avançar no caminho? Tome hoje a tua decisão. Esse aqui é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.